Bom, na sequência dali onde a gente parou, o último ponto que a gente tinha conversado era da elasticidade. Tem um capítulo 4 aqui, que é um capítulo curto, que ele aborda a regra da cadeia e outras duas regras que saem direto da regra da cadeia, que é a regra do quociente e a derivada quando você tem um número é, racional, né? Mas o que importa mesmo aqui é a regra da cadeia. Nesse capítulo é algo curto para se conversar, algo rápido, né? Então vamos pensar assim, ó. Suponha que você tem uma função de produção, tá? Que depende de quanto você produz, da quantidade produzida. Então pensa que isso aqui é raiz de quê? Raiz de quê raiz quadrada é uma função que atende os pressupostos lá da teoria microeconômica, né? Porque se a gente colocar aqui o f de q, vou fazer um gráfico aqui no plano cartesiano, então ela, se você não produz nenhuma quantidade, se você não tem nenhum insumo aqui, a produção é zero, né? E você cresce ela a taxas decrescentes, né? Muito bem, mas por sua vez, esse sujeito aqui, ó, ele pode ser, se o Q for um insumo, pensa o Q como um insumo, ele pode ter alguma função atrelada a ele. Por exemplo, você pode imaginar que Q é igual a A menos B, A menos P, como se fosse um preço, né? Então você tem uma outra função aqui, ó, que é Q, que está em função do preço, e ele tem uma relação aqui. Então o Azinho é o parâmetro linear dele, e aqui você tem o Bzinho, a inclinação negativa, parâmetro, a, o parâmetro angular. Então essa função ela pode ser vista como um f de q de p. Então seria alguma coisa como raiz de a menos bp, tá? Então ela é uma função composta, tá aqui. Então é uma função composta, tá? Então você pode escrever ela como f, uma maneira do que os livros colocam, f bolinha de p, f bolinha de q, em p, isso aqui é uma fzinha. Só uma questão de tautológica, né? Tudo bem. Então, o que a regra está dizendo para a gente? A regra da cadeia, né? Que a derivada dessa função composta em relação ao elemento do qual você está tirando a derivada é a derivada da primeira função em relação à segunda função, como se fosse uma variável, multiplicada pela derivada da, da segunda função. Então, nesse caso aqui, ó, então, f' de p seria como um d de f de q em relação a d de q por d de q em relação a p, tá? Então vamos lá. Vamos cobrir aqui para. Então vamos lá. Quem é que você vai ter? D de f de q
Aí você vai aplicar a regra do quociente ali, que também ele fala, né? Então isso aqui vai ser 1/2 vai cair. Então você vai ficar com Q na 1/2 menos 1. Isso aqui é a primeira derivada. Essa derivada aqui é essa daqui, ó. Tá? Vezes d de Q em relação a P. Que isso aqui então vai ficar com um menos P aqui. Tá? Então você vai ficar com 1/2, 1 sobre raiz de Q, que é A menos BP. Só que você está multiplicando pelo P, fica com P aqui, menos. Tá? Então tá aí a regra da cadeia, não tem nada demais. Quem já fez um curso de cálculo já aplicou ela algumas vezes. Então esse é o ponto relevante aqui do capítulo. O próximo capítulo também é um capítulo curto aqui, deixa eu dar uma ajeitada. Bom, então o capítulo 5 dá para resumir em 3 transparências aqui também. Também é um capítulo curto. Ele está tratando de expoentes e logaritmos, né? Então tem uns pontos principais que a gente pode conversar aqui, né? Por exemplo, tu considera um inteiro positivo, x qualquer ali. Então é 1, 2, 3, é o x, né? Então 2 na x significa que você está multiplicando 2 vezes 2 vezes 2, x vezes, né? 2 na 0 igual a 1 por definição, né? Já demonstrei isso, eu acho, mas é simples também de argumentar que 2 elevado a 0 é 2 elevado a 0 é 1, né? Então, uma maneira de você raciocinar isso, coloca um 2 elevado a 0. Só que 2 elevado a 0 é a mesma coisa que você escrever pense isso aqui, um z menos z, porque z menos z é 0. Só que isso aqui é a mesma coisa que você escrever 2 na z vezes 1 dividido por 2 na z. Corta, corta. Vai dar 1. Não tem nada demais aqui. Então é 2 elevado a 1 sobre n, é a enésima raiz de 2. 2 elevado a n menos m é a raiz enésima de n elevado a m. Também são coisas que eu imagino que vêm lá do colégio ainda, né? Bom, aí tem o número neperiano, o número de Neper, né? Ele aparece de várias maneiras. Uma maneira de você verificar isso é aplicando esse limite aqui, né? Então, o número de Neper é o limite de 1 dividido por n elevado a n, mas tem outras maneiras de você verificar isso também. Então, se você colocar aqui, vamos ver aqui, número neperiano, tem uma forma de uma soma, o número de Euler, tá aqui, tá ali ele, tá? Pronto, essa aqui, ó. Então é uma soma infinita de 1 sobre n, 1 sobre n fatorial. É outra maneira em que ele aparece. Ele aparece de várias formas diferentes, né? Mas tudo bem. Ele é um cara interessante, porque ele tem uma propriedade interessante que a derivada dele vai ser
da exponencial de x vai ser sempre ele, né? Daqui a pouco vai aparecer as regras de derivada ali no próximo slide. Uma definição de... Também esse capítulo está tratando da definição de logaritmo, né? Você escreve y igual a... o logaritmo da base a de z significa que você tem o azinho aqui, aí você eleva o y e você tem o z. Um caso especial é quando o a é um número neperiano, esse cara aqui, que aí então você fica com o logaritmo natural, né? Bom, e aí tem as regrinhas, né? Então essa aqui é uma propriedade bem interessante, né? Que é a derivada do número neperiano elevado a x vai ser sempre ele mesmo. A derivada do logaritmo natural de x vai ser 1 sobre x. Lembrando que tudo isso daqui algebricamente você demonstra, né? Fora isso, para qualquer outro elemento, para qualquer outra base que você tiver da exponencial, um b elevado a x, se você derivar isso aqui em relação a x, você vai ficar com b na x e o logaritmo natural de b, tá? Então o que acontece? Se você colocar aqui o número neperiano, o logaritmo natural do número neperiano dele mesmo vai dar 1, né? Que aí você implica, você cai nessa regra. De mais a mais você tem outros conjuntos de regrinhas que são importantes, são esses dois blocos, né? Então o logaritmo do produto entre dois números, RS, é a soma deles, tá? O logaritmo de 1 dividido por S é menos o logaritmo de S. O logaritmo da razão é a subtração dos logaritmos. O logaritmo de R elevado a S, o Szinho sai para fora e você fica com S logaritmo, todas essas regrinhas de logaritmo. E da mesma maneira você tem as regrinhas com as potências aqui, né? Então a dois números RS que estão na mesma base A, então é a base A vezes na potência R mais S. A mesma coisa para o negativo, todas as regrinhas, essas regrinhas que já estão aqui. Ó. Então, vamos fazer alguns exercícios aqui, fazer alguns exercícios desses aqui e depois mostrar uma propriedade interessante aqui de um problema de otimização. Deixa eu fazer a transposição aqui. Pausa. Então vamos lá. Então, o primeiro exercício aqui, você pode escrever alguma coisa do tipo assim: f de x é igual a x vezes exponencial de 3x. Outra maneira que se costuma escrever isso é assim: ó, x vezes esp, como se fosse uma função específica para tratar isso. Esp de 3x. Tá? Aí então você está interessado em calcular a derivada de f em relação a x. Tá? Olha só, aqui você tem duas funções, é como se você tivesse uma g aqui e uma h aqui, e essa h é a exponencial de 3x. Então você vai aplicar primeiro uma regra do produto, né? Então isso aqui vai ser g' vezes h mais g vezes h'. Tá? Então vamos lá. Então g' é a derivada simplesmente do x, vai ser 1. E o h você mantém ele constante aqui, exponencial de 3x. Mas aí você vai ficar com x aqui. Ó,
E o H', você vai ter que aplicar uma regra da cadeia aqui, né? Porque é uma função composta. Aqui a função exponencial está composta com o 3x. Então, primeiro você vai derivar, vai ficar com 3 exponencial de 3x aqui, e depois você deriva o 3x em relação ao 3 aqui, que se eu não me engano, deixa eu checar aqui, mas se eu não me engano está numa das regrinhas ali. Eu não achei nenhuma regrinha ali, mas pensa isso daqui então como se fosse um y, né? E aí então você tem que derivar primeiro a função, a derivada de exponencial de 3x em relação a x é a, a mesma coisa que você derivar exponencial de y em relação a y, produto a derivada de y em relação a x. Aplica a regra da cadeia, né? A derivada da exponencial de y em relação a y vai ser o próprio exponencial de y, que nesse caso é exponencial de 3x, e depois a outra derivada. Então você precisou aplicar uma regra da cadeia ali. Então você fica com f de x igual a quanto? Coloque em evidência exponencial de 3x vezes 1 mais 3x. Tá bem? Vamos ver o outro. Um outro que é colocado aqui. O outro é uma regra da cadeia também. Uma outra regra da cadeia aqui. O outro você fica com exponencial de x ao quadrado mais 3x menos 2 ali. Então você quer d de f de x em relação a x. Então, você pode escrever isso aqui assim. Pode chamar este cara aqui, ó, de, sei lá, chama ele de 1. Não apareceu ali no vídeo. Chama esse cara aqui todo do expoente, chama ele de 1 beta. Então, isso aqui vai ser a derivada da exponencial de 1 beta em relação a esse beta vezes a derivada desse beta em relação a x. Então você vai aplicar, primeiro você aplicou a regra da cadeia ali. Aqui vai ficar a própria função, né? A própria f de x vai repetir aqui, né? E aí então você vai estar multiplicando a outra derivada. Então vai dar, a outra é simples, né? 2x mais 3. Tá? Nada demais. Vamos ver uma mais interessante ali. Vamos ver a D. Na D você tem x vezes exponencial de menos x. Na realidade está dividindo por exponencial de x, mas é a mesma coisa, né? Bom, aqui é igual antes. Primeiro uma regra do produto, né?
uma regra do produto. Então você vai ficar com exponencial de x, porque a primeira é 1. E depois você vai ficar com x vezes a derivada de x, você vai ficar com exponencial derivada de exponencial de menos x em relação a menos x, e depois a derivada em relação a x, que você vai ficar com um negativo aqui. Então você vai ficar com exponencial de menos x, 1 menos x. Então, de novo, você precisou encaixar uma regra da cadeia para tirar ela. Vamos ver a outra f. A letra f está escrito que é função f de x igual a ln de x dividido por x. Né? Então, isso aqui é a mesma coisa que você escrever x a menos 1 vezes ln de x. Então, de novo, primeiro regra do produto, né? Chama esse cara aqui de A, chama esse cara aqui de B. Então, você vai ter A' vezes B mais A vezes B'. Né? Então, você vai ficar com quanto aqui? Ó? A linha vai ser menos 1 x na menos 2 vezes B, que é ln de x, mais x a menos 1 vezes a derivada de ln de x, que é 1 sobre x. Então, você coloca em evidência o x a menos 2 e você vai ficar com 1 menos ln de x. Está aqui, ó, porque x a menos 1 vezes 1 sobre x, esse 1 sobre x é a mesma coisa que x a menos 1. Né? Só que x a menos 1 vezes x a menos 1 é a mesma coisa que x a menos 1 menos 1. Só que isso aqui é a mesma coisa que x a menos 2. Aí você coloca em evidência o x a menos 2, que você fica com 1, coloca um parênteses, você vai ficar com x a menos 2 aqui. Ó. E o menos 1 está multiplicado o ln de x. Tá? Bom, então até aí nada demais. Né? Então, tem um exercício interessante ali, ó, que é você verificar que quando você maximiza uma função, o máximo do logaritmo dela vai ser o mesmo. Então, isso é uma propriedade bem importante em econometria, principalmente para a máxima verossimilhança. Tá? Então, você vai trabalhar com essa função aqui, f de x igual a exponencial de menos x ao quadrado dividido por 2. Então, essa peça ela é fundamental na distribuição gaussiana, distribuição de probabilidade gaussiana. Já já a gente vai olhar no apêndice aqui do Samin Bloom e falar um pouquinho de estatística ou probabilidade. Tá? Então, vocês podem ver no livro que essa função ela tem a seguinte cara. Você tem o x aqui, você tem o f de x aqui. Né? Então, ela vai ter aquela forminha do sino. E o máximo dela é 0. Tá? Então, só vamos checar que o máximo dela é 0. Então, vamos lá, condições de primeira ordem, f' de x vai ter que ser 0. Então, vamos tirar a derivada. Então, vamos chamar esse expoentezinho aqui, para facilitar as coisas. Vamos chamar esse expoentezinho do que a gente estava chamando antes, de um beta. Então, a derivada vai ser a derivada da exponencial de beta em relação a beta vezes a derivada
de beta em relação a x, né? Então isso aqui vai dar quanto? Esse aqui vai ser a própria f de x, né? Vai ser a própria f de x aqui. E depois você vai ficar com quem? Você vai ficar com menos aqui, menos 1 meio, e a derivada do x ao quadrado. Você vai ficar com 2 vezes x. Corta e corta. Então você fica com menos x vezes exponencial de menos x ao quadrado por 2. Bom, como você tem o x ao quadrado aqui, ó, esse número sempre vai ser positivo. O máximo que pode acontecer de não positividade ou de coisa indo em direção à negatividade, vamos dizer assim, é quando ele for zero. Se ele for zero, vai ser exponencial de zero e tudo isso aqui vai ser 1. Né? Se for um número 1, por exemplo, vai ser exponencial de menos 1 meio, que vai ser 1 dividido por raiz do número neperiano. 1 dividido por raiz de 2,71, que é um número positivo. E por aí vai. Então, tudo isso aqui sempre vai ser positivo. Então, a única maneira de isso daqui dar zero e você atender às condições de primeira ordem para verificar esse máximo é com que esse sujeito aqui seja zero. Então, se você conclui que essa função tem máximo no ponto zero. O interessante é o seguinte, ó, suponha que você vai fazer uma outra função, uma função g, que é ln de f de x. Você vai compor uma função. Tá? Essa função g de x é o logaritmo natural de f de x. Tá? O truque é que esse tipo de transformação na função é chamado transformação monotônica crescente. E o bacana é que ela muitas vezes facilita as contas para nós e o x que maximiza f sempre é o x que maximiza o logaritmo natural de f. Nesses casos regulares aqui. Não são casos, a gente não está pensando em casos esdrúxulos, mas eles existem. Então vamos lá. Então quem é g de x? G de x, quando você aplica o logaritmo aqui, então você vai ficar com ln da exponencial de x ao quadrado dividido por 2. Para aquelas regrinhas de logaritmo, o x ao quadrado por 2, ele cai e você fica com ln do número neperiano. Só que ln do número neperiano é 1, por definição. Definição de logaritmo ali. Então, o que acontece? Quando você tira x' de x aqui, você vai ficar com menos 2 dividido por 2 vezes x. Corta e corta. De novo, a única maneira de você fazer com que isso aqui seja zero, é se x igual a zero. Tá? Então, esse é um ponto que ilustra ali. Então, esses são os pontos essenciais para se prestar atenção nesse capítulo. Depois a gente vai fazer alguns exercícios ali ainda. Agora, antes de entrar na álgebra, eu quero ver um pouquinho dos apêndices, porque tem uns elementos interessantes para a gente trabalhar nos apêndices antes de avançar para o capítulo da álgebra. Bom, vamos dar uma olhada em dois apêndices. O apêndice do cálculo integral e o próximo, que é o de probabilidade. Tá? O do cálculo integral, ele tem dois elementos principais. Né? O primeiro é tratar a integral como a operação inversa da derivação, e o segundo, que é uma propriedade importante da integração, que é conhecido como teorema fundamental do cálculo, é que integrar uma função de uma forma definida,
Aí tem aqui o que é a forma definida, é o equivalente a encontrar uma área, né? Então, aqui nesse primeiro elemento, então ele vai dando regras de integração, né? Então, a regra mais simples é se você tiver, por exemplo, você sabe que uma função é x elevado a n, e aí você imagina que isso aqui é o resultado da derivada de uma função, tá? Então você se pergunta, quem é f de x? Quem gerou essa x na n? Se ela for uma derivada, ou sob a hipótese dela ser uma derivada, né? Então aí tem a série de regrinhas. Esse caso aqui é o caso mais simples, e a gente sabe que nesse caso f de x vai ser x na n mais 1 dividido por n mais 1 mais uma constante, que pode ser zero também essa constante, mas a gente sempre tem que lembrar que é uma constante. Por quê? Porque isso aqui vai gerar exatamente f' de x, né? O n vai cair aqui, o n mais 1 vai cair, e vai ficar com x na n menos 1. Quando você derivar a constante vai dar zero, né? E existe uma série de regrinhas aqui, né? Então, e existem integrais que não encaixam em regra nenhuma, né? Então, há muito tempo atrás, há uns 10 anos atrás, eu vi que existiu até um simpósio para encontrar resultado de integrais que o pessoal não tinha analiticamente ainda resolvido, né? Bom, mas o ponto mais interessante que tem aqui, ó, é a questão da integral definida, que é o teorema fundamental do cálculo. Então, uma integral definida você escreve assim, se escreve com um limite superior e inferior e um limite superior, né? Integra uma função em x, você pressupõe que ela foi derivada em x, né? Entre dois pontos do domínio dessa função, a e b, né? E aí, então, isso aqui vai ser o resultado dessa função em b menos o resultado dessa função, dessa integração em a, tá? Tal que f' igual a f. Então, a brincadeira é a seguinte, qual é a sacada? Se tu pegar uma função aqui, ó, e você calcular retângulos entre um ponto A e um ponto B, né? As frações desses retângulos que se sobressaem, que vão para cima da função, elas tendem a compensar as que vão para baixo. E aí, então, essa área toda vai ser a área desse retângulo, mais desse retângulo, mais desse retângulo e de tantos retângulos que você recortar aqui para baixo. Base vezes altura. Então, base vezes a altura do primeiro, base vezes a altura do segundo, até quantos vocês forem. Nesse exemplo aqui do livro, ele está calculando 10. Né? Se você aumentar isso aqui para 100, você aumenta a precisão, porque vai diminuir o erro aqui. Aqui você está errando para cima e aqui você está errando para baixo. Então, no limite, você vai, no limite de 1000, 2000 e subir isso aqui para tantos retângulos, você vai conseguir captar toda a área que está embaixo dessa curva até chegar no eixo entre o ponto A e o ponto B. E o teorema fundamental do cálculo diz que você não precisa fazer isso com os retângulos, né? Basta calcular a integral de f de x e depois subtrair dessa integral valorada no ponto B, no ponto à direita, do ponto A. Tá? Então,
Vamos lá, vamos fazer do exercício, esse aqui, o A43, ó. Então ele está dizendo, então ele está perguntando, qual a integral de x ao quadrado em relação a x entre os pontos 0 e 2, né? Então essa função x ao quadrado, x, você coloca aqui y igual a x ao quadrado, essa função tem um formato assim, né? Então você está querendo calcular ela entre 0 e 2. Você está querendo calcular essa área aqui, ó. Qual é a área que tem abaixo da linha ali da função até o eixo entre o ponto 0 e 2, tá? Então, primeiro você vai calcular a integral. Quem é a integral de x ao quadrado de x? Bom, lembrando da regrinha da potência ali em cima, né? Então, isso aqui, essa integral, essa f zona aqui de x, vai ser x na 3, n mais 1, né? 3 dividido por 3 mais uma constante. Tá? E a integral definida vai ser então f, aqui, né? Vai ser f do ponto 2 menos a f no ponto 0. Então, ela vai ser x ao cubo, então vai ser 2 elevado a 3 dividido por 3 mais a constante menos 0 elevado a 3 menos a constante. Então, vai ter um 0 mais a constante aqui, né? O que acontece é que a constante aqui sempre vai anular uma com a outra, né? Então, apesar de a gente sempre calcular a integral mantendo a constante, porque a gente sabe que ela pode existir, quando você vai fazer a integral definida, isso pouco importa porque elas vão se anular aqui, né? Então, essa área, a área aqui embaixo dessa função é 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 8 terços. Então, a área aqui embaixo é 8 terços. Tá? Uma regra de integração que merece atenção é a regra da integração por partes. Tá? É a regra da integração por partes. Tá? E da onde que vem a regra da integração por partes? Ela vem da regra do produto para a diferenciação. Tá? Então, suponha que você tem um a de x vezes 1b de x aqui. E você vai derivar tudo isso daqui, ó, em relação a x. Né? Então, qual é a regra? O que vai acontecer? Isso aqui vai ser a' vezes b mais a vezes b'. Né? Muito bem. Então, ó, quando você integrar d de a de x, b de x em relação a x, para x, esse d aqui é o da derivada. E esse aqui é o da integração. São dzinhos posicionados
de forma diferente aqui. Então, você vai ter integral de A' B dx, pela regra da soma aqui, a integral da soma é a soma das integrais, então você vai ter aqui mais a integral de A, B' dx. Então você vai ficar com quem? Você vai ficar com A vezes B. Cadê ela aqui? Aqui, você vai ficar com A vezes... Ele fez com U e V aqui, aqui no livro. A com B, você vai ficar com integral de A' B dx mais integral de A B' dx. Então pode passar para o lado qualquer uma das duas. Então você sabe que a integral de A' B dx vai ser igual a B menos integral de A B' de dx. Essa daqui é a regra da integração por partes, né? Então, quando às vezes você se depara com uma função difícil de integrar, essa estrutura aqui ela pode ser útil, tá? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos fazer um exemplo. Vamos fazer esse daqui, ó. Ele está pedindo a integral de x vezes ln de x em relação a x. Isso aqui que o exercício está pedindo. Quem é essa coisa aqui? Ó? Muito bem, só que a gente sabe que a integral de A' B é igual a B menos a integral de A B'. Então é uma questão de a gente nomear esses caras para ver como é que a gente pode se livrar deles. Olha só, se a gente chamar esse cara aqui, ó, de B e chamar esse cara aqui, ó, de A', o que a gente sabe? A gente sabe que esse cara aqui vai ter B' igual a 1 sobre x, né? Porque a derivada do logaritmo de x é 1 sobre x. Agora, se esse cara aqui ó, for x, significa que o a é x ao quadrado por 2. Tá, tem mais uma constante aqui, né? Tem mais uma constante aqui, mas não tem problema porque a constante ela já vai pegar na outra lá. Nas outras, as constantes elas já vão se misturar aqui. Mas vamos botar aqui. Então quem é que você vai ter aqui? Ó? Mas você pode pensar isso aqui diferente também, né? E se for ao contrário? Não, ao contrário vai ficar mais difícil, né? Porque se você pressupor que isso aqui é a linha vai ter que ter sido 1 que gerou o logaritmo. Tudo bem, então é uma questão de substituir aqui. Ó. O a, então, é para ser o x ao quadrado por 2 e o b é para ser o ln de x, tá? Menos. Aí agora você vai ter a integral do a, que vai ser x ao quadrado por 2 vezes o 1
sobre x dx, né? Então, só esse último termo aqui, ó, vai ser integral, 1/2 sai para fora, né? Isso aqui vai ser integral de x dx. Pronto, eu acho que assim sai, né? Então, o que a gente tem? A gente tem que a integral de x ln de x dx é igual a x ao quadrado por 2 x ao quadrado por 2 ln de x menos 1/2 integral de x dx. Aqui faltou a constante, né? Aqui faltou a constante. Você tem... Mas tudo bem, porque a constante ela vai aparecer de novo aqui dessa outra integração. A gente pode encaixar a constante ali. Isso não é nenhum problema. Você vai ficar com um x ao quadrado por 2 ln de x menos 1/2. E aí, então, aqui você vai ficar com x ao quadrado por 2 mais uma constante que você não sabe quem é. Por quê? Porque quando você derivar aqui, o 2 cai, corta com esse 2, vai ficar só com x ali, né? Então, isso daqui, esse resultado vai ser x ao quadrado por 2 ln de x menos 1/2 mais uma constante, tá? Então, então, integral esse é o ponto. Às vezes pode ser bem chato. Essa aqui até foi tranquilo da gente fazer, mas às vezes pode ser bem chato calculá-las. E o ponto central vai ser essa questão de calcular as áreas, tá? E já, então, no apêndice, quando a gente falar de probabilidade aqui, ó, mais adiante aqui você define a esperança matemática, ou a média, né, de uma variável aleatória. Você define ela primeiro como uma soma, para o caso dela ser uma variável de contagem, uma variável discreta, 1, 2, 3. Mas aí a gente vai ter variáveis contínuas, né? E aí, então, para poder montar as funções de densidade e probabilidade, a gente vai precisar definir o equivalente de uma soma contínua. Ué, mas aí é exatamente essa questão da figura 4.1. A gente consegue encaixar essas coisas com as derivadas. Então, dá uma pausa aqui e vamos continuar. Bom, o capítulo não, né? O apêndice de introdução à probabilidade aqui, né? Bem curtinho, né? Só tem 1, 2, 3, 4 páginas. Então, deixa eu pegar uma tela que eu tenho de outro lugar aqui, ó, para a gente fazer uma conversa, tá? Tá aqui a tela, tá? Então, aqui, ó, a gente tem que pensar que probabilidade em estatística, os números que a gente analisa, renda, desigualdade, riqueza, coisa parecida, isso aí vem de um processo gerador dos dados. Alguma coisa fez com que aqueles números aparecessem para nós, ou fossem revelados de uma determinada maneira para nós, né? Então, tudo nasce de um processo gerador de dados, tá? Ou de uma experimentação. No caso de lançamento de moeda, né? Se é o lançamento simultâneo de duas moedas, pode
gerar alguns resultados, né? Duas caras, cara numa moeda e coroa na outra, duas coroas e por aí vai. Então a gente tem um processo gerador dos dados e nesse processo gerador dos dados você tem um negócio que chama de espaço amostral, né? Um conjunto de resultados possíveis ali naquele espaço amostral. Então aí nesse caso você tem o S que está chamando nesse exemplo que está no slide aí é duas coroas, duas caras, uma cara, uma coroa. Outra coisa que costuma se falar aí é evento. Evento é um subconjunto do espaço amostral, né? Então um evento pode ter vários eventos. Então você diz que um evento AI, indexa AI, porque o evento pode ser o I igual a 1, I igual a 2 e por aí vai. Pode ser da faces iguais, duas caras ou duas coroas, né? Aí então você define distribuição de probabilidade, tá? Então é uma definição, probabilidade é uma definição. A definição que é uma função, né? Igual ali que se discutiu no capítulo 2, que ela pega no conjunto do espaço amostral e leva na reta, mas leva na reta de uma maneira particular. Três coisas têm que acontecer. A probabilidade de qualquer evento do espaço amostral tem que estar entre 0 e 1, né? Que a ideia é representar a chance, né? 100% de chance numa ponta, 0% de chance na outra e chances aí no meio. A probabilidade do evento é qualquer coisa do espaço amostral tem que dar 1, né? Então qual a probabilidade de uma lâmpada queimar entre hoje e o fim dos tempos? É 1. Qual a probabilidade da lâmpada queimar entre hoje e amanhã? É um determinado percentual. E o outro é se você pega eventos disjuntos dentro do espaço amostral, a probabilidade da união desses eventos é a soma das probabilidades. Então, no caso da lâmpada ali, qual a probabilidade dele queimar entre hoje e amanhã ou entre daqui a 3 dias e daqui a 7 dias? Então tem que ser a probabilidade desse primeiro intervalo mais a probabilidade do outro intervalo. Então, vamos lá. Probabilidade é uma função que pega do espaço amostral e leva na reta e tem que ter essas três características. O espaço amostral é um conjunto de todos os resultados possíveis de um determinado experimento que vem de um processo gerador de dados, né? Muito bem. Aí então o que acontece? Acontece que muitas vezes, às vezes o espaço amostral é um espaço numérico do tempo duração da lâmpada até ela queimar, né? É, 1 hora, 2 horas, 1 dia, 3 dias. Mas às vezes, como no caso cara e coroa, ou então menino, menina, vai passar, não vai passar, não são variáveis numéricas. E aí é por isso que você define a variável aleatória. A variável aleatória é um instrumento que você usa para dar números no espaço amostral, né? Por exemplo, uma variável dummy, né? Então, uma variável aleatória é uma função x que pega no espaço amostral e leva nos reais. Por exemplo, x igual a 1 para faces iguais e x igual a 0 para caso contrário, né? Então, sempre vai acontecer duas coisas. Ou x é discreta, que significa que ela está contida ou é igual aos inteiros. E se ela não for discreta, então ela vai ser contínua. Porque mesmo se ela for racional, ela consegue ser transformada em... Basta multiplicar por um elemento adequado, você consegue transformar ela em inteiros. Ou então você faz uma abjeção com os inteiros. Então, não, a definição da variável discreta é ou você consegue encaixar ela nos números, no conjunto dos números inteiros, caso contrário, ela é contínua, né? Aí o ponto que você precisa de uma coisa auxiliar agora, que é quando a variável é discreta, quando ela pode ser 0 e 1, por exemplo, você tem uma probabilidade bem definida para 1 e para 0. Ou então para
número de pessoas que vão se inscrever num determinado curso. Pode ser 0, 1, 2, 3, né? Então você consegue marcar a probabilidade para cada um desses números. Mas quando a variável é contínua, você precisa de uma peça auxiliar, porque você não tem como determinar exatamente cada um dos valores da reta. E a peça auxiliar é a função de probabilidade, né? Que ela representa um f grande de x, normalmente se faz, que é a probabilidade do valor que você vai observar o x, ele é no máximo aquilo, mas ele pode vir em todos os valores anteriores. Só isso aí é suficiente para você dar toda a estrutura de análise daí para frente. Aí na sequência você precisa da função densidade de probabilidade, que é a probabilidade no ponto mesmo, se a variável é discreta, ou é uma derivada se ela é contínua, e suporte é, é, é o conjunto de todos os valores onde o espaço amostral tem densidade definida. Tá? Isso é no livro aqui ele fala muito raso sobre isso, tá? Então eu achei melhor fazer uma revisãozinha desses pontos principais, tá? Vamos ver aqui. Muito bem, aí você tem alguns exemplos de funções de densidade. No primeiro bloco, ali no bloco de cima, você tem para as discretas e embaixo você tem para as contínuas. Então, uma das discretas é a função Bernoulli, f de x igual a p na x vezes 1 menos p na x, sendo que o espaço amostral é só 0 e 1. Então, x só pode assumir dois valores, ou 0 ou 1. A uniforme discreta, ali, né? O espaço amostral é 0, 1, 2, 3, até n. Binomial, Poisson, e as contínuas, uniforme, padrão, logística, todas essas aí, elas têm que atender os pré-requisitos, né? Então aqui, ó, então para atender os pré-requisitos, você tem que atender os pré-requisitos de probabilidade, né? E às vezes você tem que checar isso, calculando integrais, tá? E aí encaixa no elemento anterior. Então vamos fazer um exercício aqui, ó, que ele é simplesinho, com a com a com essa, não com a Poisson, com a exponencial. Onde está a exponencial? Está ali a exponencial. Então vamos jogar para baixo essa tela aqui, ó. Vamos jogar para baixo. Então a função exponencial, tá? A função exponencial, ela tem essa cara aqui, ó. F de x, não fez a transição, tá aqui, ó. Ela tem essa cara aqui, ó. F de x é igual a um lambda exponencial de menos lambda x. Exponencial de lambda x. Pronto. Então, ó, vamos lá. Então, que cara que vai ter essa função? Essa função aqui você tem x e aqui você tem f de x. F de x. Então, ela é uma função que tem essa cara aqui, ó. Tá? Isso no lado estritamente positivo da curva, tá? Então vamos fazer o seguinte, para ela ser uma função densidade de probabilidade, ali pelas características, né, pela definição de probabilidade, então qualquer um desses eventos, de 0 até mais infinito, suponha que isso aqui seja a chance de represente a duração de uma lâmpada, tá? Então ela pode durar de 0
até mais infinito. Então, se você perguntar, qual a chance de uma lâmpada queimar daqui até o fim dos tempos? E isso daqui representa uma densidade de probabilidade. Então, a integral embaixo de toda essa área vai ter que dar 1, porque ela vai exaurir o espaço amostral. Então, a gente tem que checar se isso aqui dá 1, ou sob que condições isso aqui dá 1. Então, você vai ter que integrar isso aqui de 0, que é a lâmpada pode imediatamente queimar, né? Até mais infinito, até o fim dos tempos. Tá? E aí, então, você vai ter um lambda aqui, exponencial de menos lambda x dx. Aí você vai nas regrinhas aqui das derivadas. Então vamos lá. A primeira é, como o lambda é uma constante, é um número, ele vai para fora, você vai ficar com 0, você vai ficar com mais infinito aqui. Tá? E aí então você vai ficar com exponencial de menos lambda na x dx. Tá? Então você tem que fazer uma conta de uma integral definida aqui. Para fazer a conta da integral definida, você primeiro precisa calcular a integral sem ela estar definida, dx. Né? Bom, essa aqui é tranquilo de fazer, né? Porque ela vai dar 1 menos 1 lambda exponencial de menos lambda de x mais a constante, né? Porque quando você derivar isso aqui, esse menos... você vai ter que fazer a regra da cadeia e depois aplicar aqui dentro, mas a gente já viu ali antes. Esse menos lambda vai cair, cortar com esse. A constante não vai dar certo aqui. E vai embora. Então, isso aqui, você vai ter o lambda aqui. E aí, então, agora você vai ter que calcular o f no ponto superior. No caso aqui é mais infinito. Menos o f no ponto inferior, que é o 0. Então vamos lá. A constante a gente já sabe que não vai influenciar aqui para conta. Né? Então você vai ter 1 sobre lambda. E aí você não tem como colocar o lambda ali, né? O infinito ali. Então você tem que colocar um limite. Um limite quando x vai para mais infinito de menos 1 sobre lambda exponencial menos lambda de x menos aqui, aí para o zero você vai colocar. Então você vai ter exponencial de menos lambda zero. Então você tem exponencial de zero, que vai dar 1. Então você vai ficar com menos 1 sobre lambda. Então vai dar mais 1 sobre lambda. Né? Então o que acontece? O lambda, esse lambda vai cortar com esse lambda, que vai cortar com esse lambda. Então você vai ficar com quem aqui? Você vai ficar com 1 menos o limite quando x vai para mais infinito de exponencial na menos lambda de x. Isso aqui é a mesma coisa que colocar exponencial de lambda de x. Então tá aqui, ó. A chave para entender qual é a restrição para isso aqui ser uma densidade de probabilidade são 2 pontos. É lembrar que para a definição de probabilidade, quando você exaurir o espaço amostral, a chance de qualquer coisa acontecer no espaço amostral tem que dar 1, 100%.
como é uma variável contínua, a gente vai ter que calcular essa chance através de uma área. Por isso a gente precisa da integral. E a gente tem que checar em que situação essa integral dá 1. Então, quando você integra esta função aqui, que a gente está acreditando a ela a característica de densidade de probabilidade, de representar uma probabilidade, quando você integrar ela em todo o espaço amostral, de 0 mais infinito, ela tem que dar 1. Você fez a conta e chegou nesse resultado. O 1 já apareceu aqui. Então, o que você tem que garantir? Você tem que garantir que esse cara aqui vá para 0. Como é que você garante que esse cara vai para 0? Quando x vai para o infinito, você tem exponencial do negócio que está crescendo. 1 dividido por um negócio que está ficando bem grande, está indo para 0 só sob uma circunstância, que o lambda seja positivo. Então, qual é a conclusão? Se lambda for maior do que 0, estritamente maior, né? Porque se for 0, isso aqui vai ser 1, e vai ficar 1 menos 1, e você não tem uma densidade de probabilidade. Então, o lambda tem que ser estritamente positivo para que isso seja caracterizado como uma densidade de probabilidade, né? Então, vamos lá. Então, esse é o ponto aqui, um ponto aqui que a gente faz a revisão desses anexos, tá? Vamos fazer mais um exercício. Eu vou parar agora esse vídeo que já está dando 1 hora, já passou de 1 hora. Vou tentar fazer vídeos de 1 hora aproximadamente. E eu vou colocar na lista de exercícios calcular a esperança matemática, porque é o que ele coloca aqui ainda no apêndice a esperança matemática. Vamos calcular a esperança matemática dessa função, tá? E aí vamos fazer essa lista de exercícios, depois a gente começa com matrizes.